Oi, André, rapidinho assim, a questão do anexo 1, eu dividi em duas etapas. A primeira é a questão da manifestação da INDEC no PGT, que isso não acontece na prática. O PGT, quem analisa é a própria CEMUB. A INDEC ela não tem uma manifestação no PGT. Então, quando você pede uma manifestação da INDEC, eu tenho que entrar com um novo estudo de tráfego, que muitas vezes nem preciso, porque não é um código de tráfego, na INDEC para a emissão desse parecer. E aí ele fala que é uma manifestação da INDEC no processo do PGT. Então, isso é importante. E os outros 3 itens que eu coloquei são projetos executivos. E os projetos executivos, a gente não faz o desenvolvimento de projeto executivo na fase da licença prévia. Até porque a licença prévia, ela é prévia à aprovação do projeto. Então, se eu elaboro um projeto executivo e depois eu tenho uma revisão desse projeto, eu tenho que refazer todos os projetos executivos. Então, tudo que for de relação a projeto executivo, minha sugestão é que seja colocado na licença de instalação. Eu sei que alguns itens são fundamentais até para você testar a viabilidade do empreendimento, mas talvez não como em forma de projeto executivo, em forma de algum outro documento. Ficou mais claro, obrigada, Marcelo. Bom, em relação ao primeiro item, a gente tem feito várias conversas, até por conta do setor produtivo que tem nos procurado, com a INDEC, com a SANASA, com a Secretaria de Infraestrutura, porque são órgãos que emitem documentos que internalizam o licenciamento ambiental. Algum deles já foi equacionado, por exemplo, drenagem urbana. Para a licença prévia, a gente pede só a protocolização do pedido de drenagem, não precisa ter o projeto de drenagem. Para a licença de instalação, aí sim a necessidade da aprovação do projeto de drenagem. Em relação ao estudo de tráfego, que é um tema bastante polêmico do licenciamento ambiental, a gente chegou até a finalizar um termo de referência para o pessoal da INDEC, que faz parte de um dos documentos ambientais. E em relação aos projetos executivos, se seguirem a mesma linha do projeto de drenagem, a equipe está aqui, peço que anotem e a gente já vai pensando como é que a gente pode internalizar essa demanda e ver como é possível a gente equacionar essas questões. Então não darei uma resposta de pronto, mas essa... 23 ele fala projeto executivo de drenagem. Ah. Então não é realmente o que é construído. Exatamente, tem que fazer essa adequação na redação, né? Mas a gente senta e estuda esse caso. E o último item do Marcelo Colottini é garantir a participação do CONDEMA após o envio aos anexos 1 e 3 para evitar o review. Excelente essa proposta, é o que a gente tem procurado mesmo na prática acontecer. É que a gente tem problema também de recursos humanos. Tem muito mais técnicos no anexo 1 e no anexo 2 do que no anexo 3. E às vezes acaba represando. Por isso que a Secretaria tem feito mutirões. Nós estamos alocando servidores de outras áreas, da área de educação ambiental, da área de planejamento, para poder vir trabalhar no licenciamento ambiental e a gente poder ter o mesmo cumprimento de prazo dos outros anexos. A gente tem feito esse remanejamento de servidores justamente por isso. Com o online, com o licenciamento ambiental online, isso vai acabar, porque a distribuição vai se dar para todas as áreas concomitantemente. Bom, finalizadas as contribuições do Marcelo Colottini, que aqui representa o Secov, nós passamos então para as contribuições do professor Paulo, que fez a manifestação oral. Ele nos solicita que inclua nos índices de sustentabilidade para a emissão do selo S a acessibilidade do portador de deficiência. Certamente nós o faremos e fecharemos essa redação com a secretaria que ele representa. O item 3 é do Dr. Pimentel, aqui representando o movimento ProURB, Pensando Campinas. Dr. Pimentel, assim que saiu o decreto no site, foi o primeiro que mandou um e-mail pedindo o teor em Word para poder trabalhar nesse documento. A gente agradece, foi a primeira manifestação a respeito do licenciamento ambiental, Dr. Pimentel. E nessa linha,
o secretário, preocupado com essa sua questão, já estendeu mais 10 dias, né, além dos 30 conferidos, já estendeu mais 10 dias para a gente poder ainda estar recebendo outras contribuições do decreto. Se a entidade do senhor quiser agendar um encontro com a equipe técnica, nós estaremos à disposição essa semana para a gente poder esclarecer, além dessa audiência, outros fóruns, assim como faremos com o pessoal da Senasa, que também já fez várias reuniões e continua agendando com a gente outras discussões. O Condema também fez uma reunião específica. Então, a entidade do senhor e outras que queiram, vamos agendar nesses 10 dias. Estamos à disposição, sim, para ouvir as contribuições. Em relação às colocações e contribuições da senhora Tereza Penteado, do Resgate Cambuí, em relação à movimentação de terra, ela está preocupada com cortes longitudinais e também com questões relacionadas a saneamento básico e em relação à transparência do licenciamento ambiental. Em relação à linha de corte de movimentação de terra, e se assemelha com a pergunta que eu já vou adiantar então, do senhor Osmar Simeonato, que quer saber quais são as linhas de corte de movimentação de terra, estão lá no anexo 3SG. Eu vou pedir para o César colocar, por favor. Anexo 3SG. Como eu expliquei para vocês, a gente colocou todas as tipologias de licenciamento ambiental nos anexos e abaixo a documentação apresentada nos seus procedimentos. Então, movimentação de terra está lá no final, anexo 3SG, SG de suporte geológico. São passíveis de licenciamento ambiental junto ao anexo 3SG, suporte geológico, movimentação de terra com volume superior a 500 metros cúbicos, movimentação de terra com volume superior a 100 metros cúbicos na área de proteção ambiental localizados no município de Campinas. Portanto, mantivemos a mesma linha de corte do decreto 17.261. O que fizemos foi transformá-lo num procedimento mais simplificado. Ao invés de emitir licença prévia, licença de instalação, licença de operação para uma intervenção tão simples, a gente vai conferir apenas um documento ambiental, que é a autorização. Então, nesse ponto, o processo vai acabar ganhando uma escala de tempo. E o questionamento da Tereza em relação a esse assunto são as linhas de corte, e até fazendo uma alusão em relação à APA. Nós temos representação aqui do suporte geológico, não vou dar essa resposta nessa audiência, mas coloco aqui para o José Carlos e para a Rafaela, que são os geólogos do suporte geológico, estarem pensando como que a gente compatibiliza a legislação do licenciamento com a legislação da APA e seus parâmetros com as considerações aqui da Tereza. Era só também para incluir os cortes transversais além dos longitudinais. E a colocação dos níveis. Perfeito. Então, José Carlos, por favor, já anote para a lição de casa dos próximos dias. A outra questão levantada é do licenciamento ambiental online e a sua transparência. Aqui eu gostaria de colocar o seguinte: o município de Campinas é inovador na informatização do processo de licenciamento ambiental. Essa é uma realidade. Nenhum Estado conseguiu internalizar no seu processo, e olha que tem anos de história de licenciamento ambiental, a informatização do berço ao túmulo, de comunicação entre o empreendedor e a administração pública, na instrução de processos. Isso realmente é uma novidade e é um desafio da administração pública. E quem é parceiro nessa empreitada de informatização, celeridade e transparência é a IMA, Informática de Municípios Associados. E a IMA também está aprendendo conosco, está desenvolvendo um projeto há mais de 2 anos para a gente poder seguir esse item de informatização. Por enquanto, a IMA consegue trabalhar no processo instrutório,
que é requerimento, vistoria, uploads e download de documento, PTA, oitiva do CONDEMA, ela consegue, por enquanto, por uma questão de staff, só trabalhar na intranet. A licença ambiental, como é um documento menos pesado, é um PDF, ela já consegue disponibilizar na internet. E o licenciamento ambiental online, aqui o Guilherme e o Gustavo, que fazem parte da equipe de informatização da Secretaria, vai se conseguir. Nada impede que o sistema seja aperfeiçoado de uma maneira que os conselheiros do CONDEMA também não tenham acesso só por meio da intranet, mas por meio da internet. A gente pode colocar essa demanda para a IMA, que é uma demanda de informatização, de programa, de staff, de acúmulo de conhecimento informacional. Agora, que nós somos transparentes e a gente tem primado por essa transparência, é um esforço. Toda semana a gente publica as entradas no Diário Oficial, publica as entradas no site, publica todos os documentos emitidos, enviamos listagem para o CONDEMA. Agora os conselheiros do CONDEMA vão ter acesso a todo o processo de informatização. É cada passo a ser dado conforme as nossas condições também de estrutura. E aqui no caso, não é nem da Secretaria do Verde, a estrutura da IMA, Informática de Municípios Associados. Em relação à transparência, eu gostaria de fazer um acréscimo, que também por sugestão do próprio CONDEMA, a gente não vai publicar somente os atos de licenciamento ambiental. Os atos infracionais também vão ser publicados no Diário Oficial do Município e no portal da Secretaria. Cada auto individualmente deve ser publicado, mas agora nós faremos também um tabelamento para ficar de uma forma mais didática e será dado o mesmo procedimento que é conferido ao licenciamento, vai ser o mesmo procedimento da fiscalização, até por uma sugestão do CONDEMA. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente vai tornando o processo cada vez mais transparente. Mas eu desafio-os a procurar o site do IBAMA e o site da CETESB. Eu tenho certeza que o nosso processo é muito mais transparente do que os dele. E a gente quer cada vez mais primar por essa tônica. A última pergunta para fechar o bloco, do senhor José Furtado: como está prevista a interação entre outros órgãos que manifestam sobre assuntos relacionados ao uso e ocupação do solo e o decreto? Um exemplo recente é a manifestação do CONDEPAC sobre a liberação do aeroporto de Campinas para derrubar parte do remanescente do Cerradão, uma das últimas áreas que restam na região, para a construção de acesso ao empreendimento. Como se prevê a liberação desses avanços sobre os espaços verdes do município? Realmente é um desafio a interação do processo de licenciamento ambiental coletivo dos conselhos afins e dos órgãos gestores de unidade de conservação. O decreto 17/2061 tinha uma lacuna em relação à certidão de uso e ocupação do solo, principalmente relacionada a empreendimentos imobiliários. Não havia necessidade de apresentar, em alguns casos, essa certidão. Agora a gente já internalizou a informação urbanística para o licenciamento ambiental. E a gente até tem trocado algumas ideias com o pessoal do planejamento, se era possível unificar a ficha de informação com a certidão de uso e ocupação do solo, para ser um documento só, né, ter todos os dados urbanísticos neste processo. Então, no decreto já foi inserida essa preocupação com a informação urbanística, ainda que de uma maneira mais resumida. Em relação ao licenciamento do aeroporto de Viracopos, a gente não vai entrar aqui em casuísmo, porque o objeto da audiência é o decreto e não processos específicos de licenciamento. Mas, de qualquer maneira, o licenciamento ambiental na intervenção do aeroporto no sítio aeroportuário, a competência não é do município, a competência é do órgão estadual da CETESB. O que a CETESB tem feito é ouvir o município através da emissão dos exames técnicos municipais.
E aqui a gente coloca todas as nossas diretrizes, principalmente em relação às áreas verdes. Faço até aqui um pedido para o pessoal do anexo 3, caso que é das áreas verdes, caso queira fazer algum tipo de complemento em relação a esse assunto, porque o CONDEPAC, ele não é um órgão licenciador, ele é um órgão ouvido dentro do processo de licenciamento ambiental, assim como o CONDEMA, assim como a Fundação José P. de Oliveira, quando estiver na Envoltória da Mata, enfim. Então, nesse ponto aqui, a demanda vai para a CEDESA, porque é ela quem vai dar o ok, né, vai emitir a autorização ambiental para intervenção nessa área verde específica. Bom, fechado o bloco de 5, nós passaremos então a mais 3 outros questionamentos escritos.